Graça e paz, povo do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Se você é irmão, simpatizante da palavra do Senhor nosso Deus. Nossa gratidão a todos vocês que têm estado conosco ao longo dos nossos dias, aqui na Igreja Graça e Paz de Deus, presencialmente ou via online. Mais uma vez nós orientamos o teu lar, o teu trabalho, quem sabe, até mesmo a tua recreação, por um motivo muito especial. Levar até você uma palavra no nosso curso. Palavra essa que motiva, que exorta, que consola e edifica as nossas vidas. E para esse momento tão especial, eu tenho a alegria de convidar para voltar o querido pastor Roberto Lourenço, que vai nos fazer mais uma partícula da palavra do Papai do Céu. Fica conosco, curte e compartilhe para que mais pessoas também possam sentir a graça do nosso Deus. Pastor Roberto, você está com a palavra, meu filho. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aproveitando que a igreja está de pé, abre em Isaías 37. Jesus. Olha aí, meu papai, meu fiel, de glória. 37, 29. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Precisamos ler? Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porém o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Somente tem. Ele pode se sentar. Glória a Deus. Deus fiel no mistério. A igreja vai perguntar para mim, mas o que foi lido aí? A gente entendeu que Deus, ele falou para alguém, mas para quem esse Deus falou? Para quem? Nós sabemos que Deus, Jesus Cristo, ele é maior que tudo, é maior do que todas as coisas. Ele é maior que Abraão, ele é maior que Moisés, ele é maior do que Davi, ele é maior do que todos os apóstolos. Nós sabemos que no momento de luta, de aflição, Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. Sempre. A gente nunca fica sozinho. A gente merece sim ficar sozinho. A gente merece sim ficar desamparado. Porque nada em nós tem algo em que possa fazer com que Deus ele venha até a gente. E isso tudo ele faz pelo seu próprio nome, pela sua graça, pelo seu poder, pela misericórdia que ele tem de mim e de você. A gente não é o que a gente acha que é. A gente não é quem a gente bate no peito e acha que é. Nem mesmo por causa de um terno bonito, nem mesmo por causa de um carro bonito, uma empresa, um bem material. Deus, ele não vê assim as coisas. Muitas pessoas acham que Deus, ele vem porque eu tenho olhos azuis, olhos verdes. Deus também não interessa com essas coisas não. Muitas pessoas acham que Deus vem porque eu tenho um estudo muito grande, eu sou estudado, eu falo 3 línguas. Deus também não interessa com essas coisas não. E o que Deus interessa? O que atrai o amor de Deus? O que atrai? Um rostinho bonito? Não. E a palavra de Deus fala em Isaías 53 que quando ele veio como uma folha seca, não tinha parecer e nem formosura. Então ele não tem muito interesse nisso também não. Mas o que atrai a Deus então? Será ser uma boa oratória? Ninguém tem uma boa oratória se o Espírito Santo não vier e colocar em mim uma boa oratória. Se eu mesmo aqui agora que estou aqui, se for falar de mim,
Se for pregar de mim, a igreja está vazia. Eu não tenho nada para dar para a igreja. Somente Deus tem. Nada, nada. Se eu for falar aqui, eu vou falar sobre os anos que eu fiquei preso. Se eu falar aqui, eu vou falar os anos que eu era do PCC. Se eu for falar aqui, eu vou falar do tempo que eu era traficante. Se eu for falar aqui, eu vou falar dos tempos que eu era feiticeiro. Mas se eu for deixar Deus falar, Ele vai falar que Ele é o único. É o único que transforma. É o único que sara. É o único que cuida. É o único que protege. E é o único que no momento das aflições, das angústias, só Ele pode resolver. Só Ele pode chegar e fazer a diferença. Nós temos uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio que é muito errônea. A gente costuma confiar muito em amigos. Confiamos muito em amigos. Tem uma linhagem agora no mundo que a gente fala. Assim, tem uns que falam e confiam nos parça, né? Assim fala no mundo, assim também fala. Mas eu pergunto, no momento da tristeza, da tribulação, cadê os amigos? Cadê o parça, então? Ou cadê aquele ou aquela em que falava assim, eu fechei você, estamos fechados no pacote. Mas na hora que você está passando fome, ninguém deles aparece. Jesus vem de mansinho e colhe em mim, em você, e pergunta, o que você está precisando? Aleluia! Só Ele tem esse coração verdadeiro. Só Ele tem esse poder. E por que Ele faz isso? É porque Ele ama a mim e a você. Por que Ele ama? Porque Ele escolheu amar. Ele decidiu que ia fazer assim e pronto. Nós estamos agora vivendo uma história de Ezequias. Um homem que iria passar por um momento e nem ele sabia, mas Deus sabia o que iria acontecer. Zenaquerib, o rei, ele tenta invadir Judá. Todo mundo tentou. A história vai contar. Todo mundo tentou. E esse homem Ezequias, ele tem um homem chamado Rabizaque. É um homem de guerra. É um homem que ele tem uma confiança extrema, uma confiança total. Ele manda então esse homem desafiar o rei. Mas Deus já tinha mandado um homem chamado Ezequias, filho de Joás. E ele estava na era de rei Uzias e de Ezequias, rei de Judá. Deus ali então já sabia que um processo muito ruim iria acontecer com esse rei. O rei Ezequias, ele estava na frente de uma grande multidão, de um povo. Mas o rei, ele não queria nem saber. Ele queria enfrentar Judá, invadir Judá, tomar Judá, destruir Judá, pegar o povo de Ezequias e pegar para o escravo. Mas o povo não era Ezequias. Ele esqueceu que quem estava na frente do povo não era Ezequias, era Deus. Aleluia! Deus estava na frente. E ele enviou esse homem para afrontar o rei. Fez várias afrontas, dizendo que iria invadir sim, que nem carro nenhum, nem soldado nenhum iria proteger ele do rei. Ninguém iria suportar o que viria. E ele afrontou esse homem até a última consequência, até a última gota. Ezequias então ouve as palavras que levaram até ele. Ele pega as suas vestes e rasgou, em sinal de tristeza, em sinal de solidão, achando que tudo estava acabado, achando que tudo estava perdido. Essa minha história, ela se contradiz também junto com a história de Josafá, um homem também que foi afrontado. Uma grande multidão veio contra Josafá, muita gente veio. E Josafá então clama ao Deus. E Deus fala para Josafá: descansa, vai dormir. Aleluia, aleluia. Relaxa, meu filho, fica tranquilo. Repousa na tua cama, porque eu pelejarei contra ti.
Eu pelejarei enquanto o povo dormia, enquanto o povo repousava, enquanto o povo descansava. Deus enviou um anjo e matou todos os exércitos que eram contra o povo que foi contra o rei. E essa mesma história se repete agora em Isaías. Isaías, então, ele foi chamado e foi consultado acerca dessa questão. Isaías queria saber o que estava acontecendo e foi falar para ele: Senaqueribe quer invadir Judá. E foi falado algumas palavras que eu não tenho força para lutar contra elas. Eu não consigo me levantar contra esse povo que vem. O que iremos fazer? O que vamos fazer? Isaías já conhecia Deus. Aleluia! Isaías não chorou, não rasgou as vestes, não fez uma campanha de oração, não fez nada. Ele apenas disse: assim diz o Senhor. Não te preocupes, Deus manda te dizer: Ele é contigo. Aleluia. Ele é com você, Ele é, porque este rei, ele não está lutando contra você, ele está lutando contra mim, porque vocês são meus. Por que Deus disse isso? Aí tem um porém. Por quê? Deuteronômio 28, do 1 ao 15 vai dizer que existe alguns benefícios para aqueles ou aquela que faz a vontade de Deus. Aí está o X da questão. A palavra vai dizer que em Deuteronômio 28, do 1 ao 15, vai dizer assim: que se guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que hoje te ordeno, serás abençoado em tudo. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás o fruto do seu ventre. O teu inimigo, ele correrá atrás de ti por um caminho, mas por 7 caminhos eu farei fugir da tua presença. E isso se cumpriu em Josafá. E isso se cumpriu também no rei Ezequias. E no momento de toda a aflição, brota uma esperança. No momento que eles achavam que estava sozinho, a luz voltou a brilhar. No momento que eles achavam que estavam em trevas, tudo começa a dar sentido. Qual é o sentido? A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 17, vai dizer que aquele que tem Cristo não é aquele que está no padre, que está no pastor, aquele que está na rua, que está no mundo, não é aquele que está no católico, que está de sair, não, é aquele que está em Cristo. Nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez de novo. E essa novidade de vida é que atrai o olhar de Deus para a gente. Essa novidade de vida é que faz Deus chegar mais perto da gente. Porque a gente não consegue chegar perto de Deus, a gente se afasta dele a cada minuto, a cada segundo. Mas Deus, ele conhece o meio do seu coração. Nosso coração tem que ser uma terra boa, frutífera, para que o agricultor chamado Jesus, ele conhece o meio do seu coração. E ele começa a semear. Ele começa a semear coisas boas. Mas a semente, ela só germina, ela só cresce e dá frutos se o coração é terra boa. Se o coração é terra infrutífera, Deus, infelizmente, ele não consegue fazer nada. É porque ele não quer, não, porque a gente impede ele. Mas quando a gente se entrega a esse Deus, confia nele e faz a vontade dele, então, o que Isaías disse para o rei: a presença do Espírito Santo, ela chega e enche o meu e o seu coração no momento que a gente está em amargura, em tristeza. Ele chega e fala no meu e no seu coração: você nunca esteve só,
Você quis estar só, mas eu sempre estive ao teu lado. Eu só não fiz nada que você não quis, mas agora você abriu o seu coração para mim. Agora eu entrei e faço o meu morada em ti. Faço o meu morada na sua vida. Faço o meu morada no seu coração. E nada que vierem fazer contra ti, nada irão conseguir fazer, porque eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu mestre. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou aquele que criou o céu e a terra. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o início, o princípio e o fim. Eu conheço a tua vida desde o começo. É verdade. Eu conheço a tua vida no meio e sei também o fim. Mas você não conhece a sua vida. Nem mesmo você conhece o seu próprio coração. Chego eu conheço. Eu esquadrinho o seu coração. E sei o que está aí dentro. E se aí dentro tiver coisa boa, eu chego. Mas se não tiver nada bom, eu espero. E espero até que então, aquele que tem um laço, aquele que tem um arco, aquele que tem a flecha, chamado Espírito Santo, ele te acerta. E quando ele te acerta, nada para na frente do Espírito Santo, nada. E quando a flecha entra, ela acha alguma coisa ali. Feridas. Feridas. E essas feridas foram causadas por quê? Alguma coisa do passado, decepção, traição, alguma coisa feriu. Mas o Espírito Santo ele não quer saber quem te feriu, ele quer te curar, ele quer te sarar. E ele chega automaticamente e começa a limpar, a tirar tudo ali, tudo. De repente você está limpo. Está limpo. E quando está limpo, aquele que sempre esteve perto, agora ele pode chegar e pode entrar. Porque aonde tem impureza, Jesus não entra. Aonde tem trevas, ele tira e coloca a sua luz. Mas isso tudo é permissão minha e sua. Não podemos colocar a culpa em Senaqueribe, no rei do Egito. Não podemos colocar a culpa neles. Por quê? Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Ele não criou o homem para ser lançado no inferno. Não, de maneira nenhuma. Ele fez o homem e a mulher para que o dia que ele viesse novamente, ele achasse o seu povo esperando por ele. É uma espera. O povo tem que estar esperando por ele. E quando ele chegasse, ele visse ali. Mas o povo, desde aquela época, a gente vai ler Isaías 31, 32, 33, o povo não queria saber de Deus. Não queria nada com Deus. Mas Deus sempre foi longânimo, sempre foi bom, esperando o momento certo dele agir. É por isso que o mundo sofre. Meu Deus. É por isso que o mundo chora. Porque a realidade é uma só. Ninguém quer saber de Deus, coisa nenhuma. Muitas pessoas vêm na igreja para buscar uma bênção hoje. Recebeu essa bênção? Ela não quer saber se quem Deus foi Jesus, se foi o Deus Pai, foi o Espírito Santo. Não quer nem saber. Só quer pegar essa bênção e pôr no bolso e sair correndo. Mas dias vão se passar. Meses vão se passar, anos vão se passar, e aquilo que Deus tirou, que era o vazio, mas o vazio não foi preenchido por ele, apenas pelo presente que Deus deu, o vazio volta bem maior. Volta bem maior. E aí que mora o perigo. E aí que mora o perigo. Deus, ele é o Deus que tudo pode fazer. Não existem coisas difíceis ou impossível para esse Deus. A questão é que a gente troca Deus. A gente troca. O homem troca Deus a troca de um rabo de saia, de um copo de cerveja, de um pagode, de um forrozinho. Troca assim. Com isso, muitos que trocaram, estão trocando Deus. Muitos trocam Jesus por causa de um tráfico, de um crack.
Muitos têm trocado Jesus por isso. Muitos trocam Jesus por causa do revólver, ou querem entrar em uma facção, acham isso muito bonito. Muitos querem trocar Jesus por isso. Imagina se Jesus na cruz, na hora que ele foi ali, ele apanhou tanto que, não vou nem contar a história para vocês, real, senão a igreja chora. Mas ele apanhou tanto e pegou a cruz, levou ela. Alguns estudiosos falam que ela pesava 60 só, mas ela inteira era de 120 quilos, né, pastor? 120 quilos. E carregando uma distância longínqua, apanhando, mas apanhando mesmo. Isso por mim e por você. Jesus não tinha nada de estar carregando cruz, nada. Ele não tinha nada que ter descido aqui, nada. A nossa arrogância é que tinha que fazer a gente carregar a cruz. O nosso achismo é que tinha que fazer que a gente tinha que carregar essa cruz. Não era ele não. Ele não tinha nada a ver com o pacto. Eu e você erramos. Ele tinha que falar o quê? Se vira. Você não fez? Pega essa cruzinha aí e vai firme nela. Mas ele olhou bem e falou: o que nós vamos fazer? Papai, olha para o lado, o Espírito Santo está ali. E agora, o que vamos fazer? Jesus, eu tenho a solução. Eu tenho essa solução. Meu pai, mas que solução? Eu vou descer. Eu vou me esvaziar de tudo, eu vou descer. E a cruz de cada um deles eu vou carregar. E carregou. Quem dera se Jesus, na hora que ele fosse ser crucificado, ele olhasse bem para um lado, olhasse bem para o outro assim, pensasse bem assim, falou: carregar a cruz, eu sou Deus criador dos céus e da terra. Antes de tudo eu já existia. Ninguém pode parar na minha frente. Acima de mim não existe ninguém. Eu vou carregar a cruz. Deixa esse povo carregar sozinho. Não. Ele carregou por mim e por você. E quando achou que estava tudo perdido, a palavra de Deus vai dizer que então houve destruição, houve uma batalha. E então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. Um anjo. Presta atenção, um anjo. Se levantaram contra o povo de Deus. Se levantaram contra aqueles que estavam no caminho de Deus. Se levantaram e acharam que ia destruir o povo de Deus. Mas da mesma maneira que Deus fez no Egito, abriu o mar vermelho, o povo passou seco, destruiu o carro de Faraó, os cavaleiros. Da mesma maneira, Deus ia fazer também com esse povo, porque esse povo sabia quem Jesus era, sabia quem Deus era. Ele estava no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus. Deus se agradou. E quando esse rei achou que iria vencer, o exército do rei não chegou nem saiu do caminho, nem se levantou. Que Deus falou assim: vocês não vão entrar de maneira nenhuma, em lugar nenhum. Eu não vou deixar vocês entrar, invadir nada. E quando eles achavam que tudo estava ganho, achavam que agora sim, a gente vai vencer esse povo que se diz que tem um Deus. Esse povo que estava com Moisés e abriu o mar vermelho, nós iremos destruir esse povo. E nós iremos ficar na história. Mas então a palavra de Deus vai dizer que assim diz Deus, e assim ele fez com todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus. Assim sucedeu. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil homens. Um anjo destruiu todos os que se levantaram contra Deus, contra os seus filhos. 185 mil homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis todos eram cadáveres mortos. Enquanto o povo descansou, enquanto o povo estava tranquilo, pensando o que iria fazer no amanhã, Deus estava pelejando. E Deus então enviou o seu anjo forte para pelejar para o seu povo. Pelejou.
E esse povo venceu. Não venceu com a sua própria mão. Que a gente não vence. Se eu usasse aqui nos braços, já é derrota. Eu já perdi. E a história se foi e eu morri. Mas se eu tentar chamar ajuda de um político, de um policial, de um juiz, de alguém que está acima de mim, todo mundo vai perder do mesmo jeito. Mas quando Deus chega, mas quando eu convido Deus para a guerra, quando eu convido Deus para a batalha, eu não preciso preocupar. Eu posso deitar tranquilo na minha caminha, arrumar um travesseiro ali, uma cobertinha, virar para o lado e descansar, porque eu sei que o meu Redentor, eu sei que ele se levantará. E assim aconteceu. E como eu disse no começo, nos momentos de luta, de guerras, de aflições, na vida do povo de Deus, na vida daquele que faz a vontade de Deus, a diferença. Não é na vida daquele que não conhece Deus, não é na vida daquele que não tem compromisso nenhum com Deus, que acha que Deus é segundo plano. Deus não tem compromisso com essas pessoas, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, Deus não tem compromisso. É igual tem um ditado em que as pessoas falam: e morreu, está no céu. Que céu? A pessoa passou a vida inteira sem conhecer Jesus, sem estar com Jesus, sem fazer a vontade de Jesus, andou de tudo quanto é coisa de forma errada, aí morreu, vai para o céu, não está nem no primeiro, quanto mais no terceiro céu. Só vai aquele que conhece a Deus. Só vai morar lá em cima aquele que está com ele aqui. Porque se não está com ele aqui, vai fazer o que lá? Nada. Não tem lugar. E assim também é eu e você. Não pensa porque tem alguém que está na igreja há 30, 40 anos que está salvo, não. Não, de maneira nenhuma. Agora, eu quero dizer, aquele que permanecer até o final será salvo. Aquele que estiver no caminho do Senhor será salvo. Somente esses. E nós somos um povo privilegiado. Porque a história vai dizer que Deus levantou vários homens, vários profetas. Vários profetas. No livro de Êxodo, 16, 15, 16, 17, 18, vai dizer o quê? Que Deus, ele jogou o maná, o pão, e desceu o maná. E aquele povo vai e pergunta para Mané, pergunta para Moisés: o que é isso? Na linguagem correta, no hebraico, eles perguntavam: quem é esse? Maru. E Moisés, então, ele responde para todo o povo: este aí que caiu é o pão que caiu do céu. Aleluia. Mas ele não responde com ele, você. Ele responde em hebraico: ao Senhor, este é o pão que caiu do céu. E ele se revelou em quê? Em Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. E quando eu e você estávamos, eu não tinha mais para onde ir. Acabou o processo. Acabou a esperança. Acabou. Estou em trevas. Já cheguei em casa hoje de noite. Cheguei da balada. Estou chapado. E estou num quarto. A depressão me pegou. Meu Deus. A única esperança para mim agora é passar a corda. Ou tomar um chumbinho. Eu não tenho mais o que fazer. Acabou. Olha para o teto, a cama começa a rodar. Compro o banheiro, acho o vaso, tento fazer uma coisa ali para sair. Por quê? Porque na noite inteira eu enchi o corpo daquilo que não era Deus. Eu enchi o corpo daquilo que não era para me encher. Porque eu esqueci que eu sou templo do Espírito Santo. E agora, acabou, o que eu vou fazer? Mas aquele que Deus disse que enviaria, chegou.
aquele homem chamado Jesus chegou. E no momento que eu achei que a solução era a corda, Jesus disse: eu sou a solução. Eu sou a solução. Eu. Não é a corda, meu filho. Não é o veneno. Eu sou a tua solução. E muitas pessoas hoje estão nesse mesmo barco. Muitas. Não é muitas. Por quê? Tem muitas pessoas que estão assim. Porque muitos de nós, eu falo nós, os homens que pregam, ou que dizem que pregam, e tem muita gente que fala que prega, mas não prega a palavra da salvação. O que transforma, eu disse no começo, não é a minha palavra, ou a sua palavra, ou do pastor João, é essa aqui. E se o que está escrito aqui não transformar você, nada transforma. É verdade. Nada. Nem teologia, nem nada transforma. A única palavra que transforma é Jesus. Mas eu estou triste. Eu estou sem chão. Os meus pensamentos já se foram. E agora? O que eu vou fazer? Filipenses 4:6 vai dizer o que a gente tem que fazer. Não andai inquietos por coisa alguma. Ande nas vossas petições. Sejam em tudo conhecidos diante de Deus. Aleluia. Com oração e ação de graças. Para que o nosso Pai possa guardar o meu pensamento e o teu sentimento em Cristo Jesus. Ele é o único. Ele é o único que pode tudo, que faz tudo, que transforma tudo. E a história que lemos agora, que Deus fez um milagre acontecer na vida do reino, na vida do povo, não é diferente da minha vida. Não é diferente. Ele pode fazer diferença. E se você neste momento agora está indo do lado, está passando por crises no casamento, na família, os filhos não te obedecem, a palavra de Deus vai dizer para você agora uma palavra: ensine o menino no caminho que se deve andar, para quando ele cresça não se desvie dele. Mas se você está com problema no seu casamento, entregue o seu casamento para ele. Entregue a sua vida a ele. Mas se você acha que está em trevas, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Não turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está vindo. Ele quer você e quer a todos nós. Convido a igreja que fica um pouco no instante do tempo. Eu encerro agora dizendo que ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Assim como houve esperança para mim e para você, existe esperança para todas as pessoas que estão lá fora. Eu sempre vou dizer isso aonde eu prego. Deus não chamou só eu e você. Tem muitas pessoas que estão lá fora que precisam dele. É viciados, é traficantes, é prostituta, é feiticeiro, é todo mundo. Não tem essa distinção. Ah, Deus não chamou eu, mas ele não. Não existe. A morte dele foi para todo mundo. Aleluia! Nós temos que levar essa palavra que Deus tem colocado e brotado nos nossos corações para incendiar lá fora a seara de Satanás. Porque se o diabo acha com suas entidades do inferno que ganharam, Jesus está vindo aí para resolver essa bagunça aí fora. Está uma bagunça aí e ele está voltando. E ele vai resolver essa bagunça. E como ele pisou uma vez na cabeça de Satanás, todo dia ele tem pisado através da minha e da sua oração. E a gente acha que não. Mas tem muitas pessoas que estão sendo libertas das garras de Satanás. Vamos continuar nesse caminho chamado Jesus. Porque a recompensa, ela não tardará. Uma salva de palmas para Jesus. Deus, Deus de glória, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer, irmã, você ouviu essa palavra? Pouco que Deus viu? A guerra que enfrentou Ezequias lá em Israel contra Senequeribe, o rei da Assíria, foi vencida, sabe de que forma? Na oração. Então lá na tua família,
Essa guerra é do teu lado, será resolvida também na obediência a Cristo. Deus te abençoe. Nossa gratidão por estar conosco aqui. Até domingo, permitindo o nosso Deus. Amém.